Pontuação da salvação. Facundo Bernal é convocado. Esquenta do Fla-Flu e Ganso pode bater recorde no Flu. Fala, torcedor tricolor, meu nome é Bruno Damasceno e eu tô passando aqui para fazer um giro de notícias do tricolor carioca. Mas antes disso, cara, dá uma moral pra gente. Já se inscreva no canal BTB Esportes, informação em todos os lugares. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para você. E aqui você vai ficar informado todos os dias de informações do Flu. Então, cara, deixa seu dedo no like e ajuda o nosso trabalho aí, dá aquela moral, valeu? E compartilha com o amigo tricolor que nós vamos chegar com informações do Flu todos os dias. O Fluminense que vai ter uma pausa aí dessa data FIFA, que vai ser importante para o time se recuperar fisicamente de alguns jogadores, mas o Fluminense já tem uma meta traçada em relação à pontuação. Que pontuação é essa, torcedor? Aqueles famosos, né? 45 pontos. Essa é a meta que o Fluminense tem de se livrar da zona de rebaixamento. Mas o Mário Bittencourt falou sobre isso e eu vou trazer também para você, tricolor, de outras oportunidades ao qual times, né, que fizeram 45 pontos não salvaram, que foi o caso do Coritiba em 2009. O ano que o Fluminense ganhou o Coritiba na última partida, lá no Alto da Glória, conseguiu um empate e o Fluminense fez 46 pontos. Essa edição, pelo menos nos pontos corridos, foi a única vez que um time não se salvou com 45 pontos. Nessa oportunidade, o Coritiba foi rebaixado com 45 pontos e o Fluminense se salvou com 46. Nessa questão de pontuação, o Mário Bittencourt falou sobre isso, então abre aspas para o presidente do Fluminense, que diz assim: em 2018, eu não era presidente ainda. Ele falou de uma situação complicada também que o Fluminense se livrou. Faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, o Fluminense tinha 40 pontos. Teve 8, 9 jogos sem vencer e foi se salvar apenas na última rodada. A gente tem que vencer os jogos e o resto todo é teoria. Então ele está falando nessa questão que matemáticos levantam, que 45 pontos vão salvar o Fluminense da zona de rebaixamento. E ele continua: não podemos olhar para os números do passado, e sim para o jogo de quinta-feira, que é o Fla-Flu. A única vez que um time caiu foi o Coritiba, em 2009, porque o Fluminense fez 46. Se o Coritiba tivesse ganhado da gente, teríamos caído com 45. Então, nós temos que focar apenas no próximo jogo. Então, tricolor, Mário Bittencourt está deixando bem claro: esquece essa questão de pontuação e vamos fazer a maior quantidade de pontos possível. O Fluminense não tem que agora olhar para resultado, já que chegou na situação, faltam 10 jogos, são 10 decisões e o Fluminense vai tentar o máximo vitórias para sair dessa zona incômoda o mais rápido possível, para não deixar para a última rodada, porque aí o torcedor tricolor não aguenta. Falando em relação à partida, resultados, desempenho, Facundo Bernal foi convocado para a seleção uruguaia do treinador Bielsa. Convocou Facundo Bernal. A princípio, há informações que seria aí para ajudar nos treinamentos, ao qual eu não acredito nisso, né? O jogador não vai sair do Brasil, né, para jogar as eliminatórias, ajudar a seleção dele para treinar. Se ele tiver à disposição ali, pode acontecer algo, e aí o torcedor tricolor pode ficar preocupado sim, porque como eu tenho falado nos últimos vídeos aqui, toda vez, cara, que uma seleção convoca um jogador de clube, ainda mais numa situação ao qual o clube precisa muito desse jogador, acontece alguma coisa. Então é preocupante sim. A gente sabe que o John Arias, o torcedor tricolor, já está acostumado ao John Arias ir para a seleção da Colômbia. Facundo Bernal, que até nesse jogo não foi muito bem, mas é um cara que veio para substituir André e conseguiu se adaptar. Ele tem uma qualidade de bola, joga como primeiro volante. É óbvio, quando o Fluminense contratou para a vaga do André, não tem como substituir e mensurar a qualidade do André. O André é outro patamar, é outro nível. Mas o Facundo Bernal, ele tem feito boas partidas, tem qualidade com a bola no pé e vem se tornando um jogador muito importante para esse elenco e muitas vezes usado pelo Mano Menezes. Ele foi convocado para integrar o elenco durante o treino da seleção uruguaia. Como eu falei aqui, o cara tá lá, o cara tá disponível, se tiver que entrar, vai entrar. Bernal foi contratado pelo Fluminense na janela no meio do ano, vindo dos Defensores.
o tricolor carioca gastou 3,6 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador, o volante vem sendo constantemente titular do Mano Menezes. Uma coisa também, a gente pode pensar lá na frente o seguinte: Facundo Bernal com essa convocação é muito valorizado. Eu sei que tecnicamente ele pode ser ainda importante, o Fluminense ainda tem 60%, né, dos direitos econômicos do jogador. É um jogador utilizado, que ainda vai dar muitos frutos tecnicamente, na minha visão, para o Fluminense. Mas nós sabemos como funciona, né? Essa questão de convocação. Toda vez que um jogador é convocado para uma seleção, ele é valorizado financeiramente e lá na frente o Fluminense pode fazer uma boa negociação para o jovem ainda jogador Facundo Bernal, do Defensor, que pegou em tese barato e vai render frutos ainda para o time do Fluminense. Ganso pode bater recorde. Isso, Ganso, cara. O Ganso que começou no futebol como um craque, como um gênio da bola. Era Ganso Neymar. Teve a lesão ali do joelho. Depois do Sevilha veio para o Fluminense e muitos ainda não acreditavam, né? O Ganso que em alguns momentos foi vaiado, foi criticado em alguns jogos. Mas o que ninguém pode negar é a genialidade desse jogador. E como o Fluminense cresce se o Ganso estiver bem. E ele vem bem, né? Trouxe alguns números aqui, reportagem aqui do Terra, só para dar os créditos. O Ganso tem mais 10 jogos para superar recorde com a camisa do Fluminense. O meia soma 8 assistências em 2024 e se aproxima da melhor marca nesse fundamento, que foi em 2023, com um título com 10 passes para gols. Cara, passe, assistência, são passes decisivos, são passes que literalmente deixam o jogador na cara, e o Ganso nesse fundamento é um absurdo, ele é craque. A visão que o Paulo Henrique Ganso tem de jogada, de fluir, muitas pessoas às vezes criticam o Paulo Henrique Ganso por ele retardar um pouco o jogo, e é verdade, isso faz parte da característica dele, depois das lesões que ele teve, isso aumentou muito, né? Aumentaram muito durante as partidas, mas ninguém pode duvidar da genialidade do Paulo Henrique Ganso e como isso melhora o Fluminense, como o Fluminense ganha criatividade e a engrenagem muda quando se trata de Ganso e John Arias, né? Os dois conseguem aí se entender muito bem, levando ao perigo ao adversário. O meia soma 8 assistências em 2024. Ao todo, o Ganso tem 12 participações diretas em gols na temporada. Cara, 12 participações. O meia balançou a rede 4 vezes, no ano anterior foram 14. Ou seja, em 2023 ele participou de 14 gols diretamente ali, né? Com passe, último passe ou com gol. Lembrando que faltam 10 partidas, então o Ganso ele pode bater esse recorde. Lembrando que o Ganso tem 4 gols e 10 assistências. Ao lado de Arias, o meia tornou-se essencial para fazer esse time do Fluminense jogar. Ou seja, com todas as críticas, com todas as limitações físicas que o Ganso tem, é um jogador importantíssimo, é um cracaço de bola, talvez seja o último camisa 10 aí clássico que nós temos no futebol, e vai ser importantíssimo nessa fase do Fluminense, final do Campeonato Brasileiro, para o Fluminense sair dessa zona incômoda, essa zona que o Fluminense se encontra desde o início do campeonato, e o Ganso vai ser muito importante. Torcedor tricolor, próximo jogo, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, né? Fla-Flu por conta que o Fluminense vai jogar aí, em tese, né? Como visitante no Maracanã. No primeiro turno foi marcado esse jogo pela demissão do Fernando Diniz. O Fluminense estava na última colocação, né? Mas no próximo jogo o Fluminense encara o Flamengo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e a partida será disputada de uma forma decisiva. O Fluminense tentará quebrar um tabu no clássico, já são 8 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi diante do Flamengo em 9 de abril de 2023, a goleada pelo placar de 4-1 no Campeonato Carioca. Você lembra dessa vitória, Tricolor? Você que lembra aí, estava no Maracanã, deixe seu comentário aí para trazer sorte para o Tricolor, que é um jogo decisivo. Fluminense, da última vez que ganhou o Flamengo, foi em 2023 por 4-1. E quem sabe, né, esse último retrospecto, essa última vitória do Fluminense, traga sorte para o Tricolor vencer o Flamengo e atingir essa arrancada. Falando um pouco mais da última vitória do Fluminense contra o Flamengo, a goleada diante 4-1 sobre o Flamengo não valeu apenas pelo placar elástico, ela deu ao Fluminense o bicampeonato
Carioca. Lembrando que o Fluminense naquela oportunidade tinha perdido de 2-0 o primeiro jogo, meteu 4 no segundo, o Flamengo descontou ali no finalzinho, mas o Fluminense se sagrou campeão. Uma das coisas que o Fluminense precisa fazer e fez nessa partida da última vez que jogou contra o Flamengo é fazer gols. O Fluminense tem a pior média de gols nos últimos anos, no último século, né? No século XXI, desde 2000, o Fluminense tem uma marca muito ruim em fazer gols, porque quanto mais o Fluminense dependeu do Cano no ano, o Cano não foi muito bem. E isso fez muita falta pro elenco do Fluminense, pro torcedor tricolor, de ter um camisa 9 decisivo. Então o Cano ele vai ser muito importante, o Fluminense precisa fazer gols para sair dessa situação e isso nós vamos ver nos próximos capítulos. Então eu fico por aqui nesse giro de notícias do Fluminense. A qualquer momento nós podemos voltar e lembrando, BTB Esportes é lugar de tricolor.